Olá, companheiros e companheiras, que a paz de Jesus possa continuar habitando os nossos corações, que Deus possa nos proporcionar momentos de alegria, de instrução, sobretudo de clareamento das nossas noções que precisamos ter a respeito da vida espiritual. E esse é o papel da doutrina dos Espíritos, nos acordar para a verdadeira realidade da vida, que é a vida espiritual, não descuidando nunca dos cuidados materiais que devemos ter, mas sempre tendo em conta de que nós somos seres espirituais e que essa ideia possa fortalecer cada vez mais em nossos corações. Nós vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos falar da questão 27, né? Do item 27, que é uma mensagem do Espírito Bernardin, Espírito Protetor, ditada em Bordeaux em 1863, em que ele faz a seguinte, Kardec faz a seguinte pergunta, que é respondida pelo Espírito: deve-se pôr fim às provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-lo seguir seu curso? Então Kardec pergunta o seguinte: se nós vemos uma pessoa em sofrimento e que seu estado já diz que é um estado terminal, né? O que é melhor? A gente deixá-la sofrer até o fim do curso da vida, ou devemos abreviar o curso dessa vida, abreviando por consequência a sua existência no plano físico? A gente pode, e o Espírito Bernardin, ele começa dizendo o seguinte: dissemos e repetimos frequentemente que estáis sobre esta terra como expiação para arrematar vossas provas, e que não vos sucede, e de consequência, e não vos sucede, e o que vos sucede é uma consequência de vossas existências anteriores. O ônus da dívida que tendes a pagar. Então diz o seguinte: bom, para começar, tudo que nós passamos pela nossa vida é consequência de dívidas anteriores. Ou seja, quando nós falamos, nós temos várias vidas, é só uma questão de expressão. Nós temos várias existências, a vida é uma só, que é a vida do espírito. Mas nós temos várias existências, ora em corpos diferentes, né? Mas o curso, a história é sempre uma só, com vários intervalos e várias continuações. A encarnação que nós estamos passando é uma continuação das encarnações, das existências que tivemos em outras eras, né? Ou seja, a nossa encarnação hoje, a nossa existência hoje, é uma continuação da nossa história pregressa. De forma que tudo que estamos passando é consequência de existências anteriores. E por consequência, os sofrimentos, as dores que estamos passando hoje têm relação direta com as dívidas que contraímos em outras eras, em outras existências. Bom, dito isso, vamos passar a pergunta que Kardec fez. Bom, tá bom. Mesmo que a gente esteja sofrendo consequências de outras encarnações, de outras existências, se eu vejo uma pessoa sofrendo, é lícito que eu abrevie esse sofrimento, que eu ponha fim àquela via crucis que aquele espírito está passando, ou deixo seguir o seu curso normal? E Bernardinho responde o seguinte: há pessoas que dizem, que raciocinam da seguinte forma: bom, se isso é uma consequência de erros, de equívocos anteriores, então deixa que ele cumpra o seu roteiro e eu não vou prestar nenhum auxílio, né? Já que ele procurou por esse caminho, então ele que sorva esse cálice até o seu final, sem que eu possa ou deva fazer alguma coisa. Outras pessoas, principalmente aqueles que estão sofrendo, que ainda estão presos àquele raciocínio que nós falamos na reunião anterior, que quanto maior o sofrimento, maior também será o seu galardão ou a sua recompensa.
acham até que devem tornar esse sofrimento até mais pesado ainda para que possa ser maior a sua recompensa. E há aquelas pessoas que não, que têm que ajudar, mesmo sabendo que existe uma correlação com existências anteriores, que não lhes cabe o papel de deixar entregue à própria sorte àquele que sofre, prestando todo o auxílio. E ainda há uma outra corrente que diz o seguinte: bom, já que ele sofre, e isso é consequência. Aliás, desculpem, refazendo o nosso raciocínio. E há aquelas pessoas que acreditam em Deus, mas não necessariamente em reencarnação, dizem o seguinte: se Deus é justo, também é justo o sofrimento que ele consinta que aquela pessoa passa. Então não devo tomar disso nenhum partido. Logicamente, cada um tem a sua lógica, mas os dois últimos raciocínios, colocando dentro da doutrina dos espíritos, nos parecem os mais razoáveis. Se Deus é justo, é lógico que o sofrimento que ele permite que se passe também é justo. Mas também é justo, razoável, que ele preste auxílio àquele espírito que sofre, para que ele transponha aquela expiação que ora está sendo testado, ou que lhe está sendo dada como teste, como prova. É justo que os seus irmãos em humanidade os ajude a passar por aquela situação. Então não nos cabe a escusa de dizer que não devemos tomar partido, já que foi causado por ele e ele deve passar por aquilo. Sim, existe um raciocínio e uma lógica nisso que está passando, mas não nos impede de ajudar a passar por aquela prova sem necessariamente usar o poder que só a Deus é conferido, de tirar daquele espírito o poder, aquela existência. Sim, deixá-lo que ele passe por aquela existência, que ele sorva aquele cálice do sofrimento, daquela dor, pois é necessário, é o remédio necessário para a sua recuperação, mas eu devo prestá-lo todo o auxílio que estiver ao meu alcance, pois que Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Então nós nos devemos uns aos outros o dever de solidariedade, de fraternidade, de amor ao próximo, de sempre tentar ajudar aquele companheiro a superar aquela prova, sem com isso adotar-lhe a prova, eximir de passar por aquela prova. Não, ele tem que passar por aquela prova, mas eu devo ajudá-lo no máximo que eu puder. Nós colocamos aí o caso da eutanásia. Muitas pessoas acham que abreviando a vida vai abreviar o sofrimento. Não, às vezes o espírito precisa passar, às vezes não sempre precisa passar por aquela situação para que ele possa tirar dali as lições necessárias para não repetir os mesmos erros em existências posteriores. Em outra existência estará guardado no seu recesso espiritual, nas suas reminiscências espirituais, aquela experiência que ele passou em existências anteriores e que vai o alertar para que ele não cometa os mesmos erros. Mesmo que a gente não lembre de existências anteriores, nós guardamos as sensações que passamos em cada vida e isso nos serve como alerta para não incorrermos nos mesmos erros. Não é isso? Inclusive, hoje nós vemos pessoas, instituições que acolhem essas pessoas que estão em estado que já não tem mais esperança de cura, para que ela possa ter um final de vida digno, né? Não abreviando a vida, mas prestando todo o concurso, longe daquele olhar de compaixão, de pena, mas dando a ele os últimos momentos de vida, de uma vida digna, uma vida de honrar até o último minuto aquela existência que Deus lhe deu. Só Deus deu aquela existência e só Deus pode tirá-la e determinar o seu curso. A nós cabe colaborar, cooperar sempre no máximo, para que aquele espírito, que mesmo que a gente reconheça que não há mais esperança de uma recuperação da saúde, que ele possa ter uma vida digna, para que com isso ele possa despertar no mundo espiritual de maneira digna, de maneira de alguma forma, sabendo que honrou todos os minutos da sua existência e sendo um despertar sereno, tranquilo, capaz de lhe proporcionar uma caminhada mais tranquila em outras encarnações. Esse é o papel do cristão, sempre colaborar, sempre estar a postos
a colaborar com aquele que precisa do nosso concurso. Obrigado a todos, muita paz.